Sim, 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 galera, estamos aqui para a nossa primeira videoaula no canal Matemix. Deixa eu me apresentar, meu nome é Gibran, sou professor de matemática e hoje vamos ver projeção ortogonal. Solta a vinheta. Pessoal, projeção ortogonal é um assunto que cai com bastante frequência na prova do Enem. E hoje a gente vai aqui passar para vocês de forma sintetizada essa parte de projeção ortogonal e fazer 3 questõezinhas que já caíram no Enem, tá ok? Vamos a elas. Então preste atenção. Olha só, primeiro, explicar para vocês o que é projeção ortogonal de maneira bem tranquila. Suponha que aqui você tem aqui o eixo horizontal, né, o eixo X, e você vai colocar aqui um ponto qualquer fora aí desse eixo. Esse ponto pretinho, ele tem uma projeção ortogonal sobre o eixo X, ou no caso aí, o eixo horizontal. Basta você, partindo do ponto em perpendicular ao eixo horizontal, você vai ter uma interseção. Essa interseção é exatamente a projeção ortogonal. É como se, na verdade, você acendesse uma luzinha aqui, ou no caso, se você aqui acender o sol, né? Você vai acender o sol, meio-dia, o sol está aqui. Então, vamos lá. Então, vou partir, desse ponto uma reta perpendicular ao eixo horizontal, claro, 90 graus, e você desce esse ponto até aqui, essa interseçãozinha. Esse ponto vermelho é a projeção ortogonal do ponto preto em relação ao plano horizontal. Acho que ficou tranquilo aí, vocês entenderam. Se você quiser fazer em relação ao eixo vertical, dá uma olhada. Bom, esse ponto ele vai ter uma projeção ortogonal no eixo vertical. Então, partindo desse ponto em perpendicular ao eixo vertical, tá aí, tranquilo, fácil, não é? Claro, 90 graus, e você, parte desse ponto até aqui. Esse ponto vermelho é a projeção ortogonal do pontinho aí preto em relação ao eixo vertical. Ora, se você quiser, você também pode fazer em relação a um segmento de reta. Eu vou tirar aqui para vocês prestarem melhor atenção. Olha só, colocar aqui a extremidade do segmento, jogou para cá a outra extremidade. Esse segmento ele vai ter uma projeção ortogonal no eixo vertical, no eixo horizontal e no eixo vertical. Dá só uma olhada. No eixo horizontal, basta você descer aqui em perpendicular, tanto as extremidades, primeira extremidade, segunda extremidade. Coloca aqui esses pontinhos aqui para se orientar, e faz a ligação. Então, esse segmento no plano, ele tem uma projeção ortogonal no eixo X. No eixo Y vai acontecer, no caso, a mesma coisa. Só partir aqui, em perpendicular aqui no eixo vertical. Bom, coloque esses pontinhos para se orientar. Aqui é exatamente as extremidades da projeção ortogonal. Fácil. Então, é algo tranquilo. Não precisa de muito conteúdo para você resolver uma questão dessa. Vamos mais adiante. Presta bem atenção. Vamos fazer agora o seguinte. Eu vou pegar essa figurinha aqui, que é uma figura que eu tirei. Alguns de vocês já devem ter visto, mas eu tirei aí de uma rede social. Isso aqui no espaço, essa figura é um cilindro. Veja que ela tem uma projeção, uma sombra, não é? Aqui na parede. E essa figura tem uma sombra aqui nessa parede. E aqui, é um círculo. E aqui dá a impressão de ser um quadrado. É no mínimo um retângulo. Então, eu acho que fica clara a questão de projeção ortogonal aqui para vocês, tá ok? Vamos fazer o seguinte, vamos ser aqui práticos e partir para as questões. Inclusive, todas as 3 questões são do Enem. Olha só. O globo da morte é uma atração muito usada em circos. Ela consiste em uma espécie de jaula em forma de uma superfície esférica feita de aço, onde os motoqueiros andam com suas motos por dentro. A seguir tem-se na figura 1, essa daqui, uma foto de um globo da morte. E na figura 2, uma esfera que ilustra o globo da morte. Bom, vamos continuar. Na figura 2, o ponto A está no plano do chão, onde está colocado o globo da morte, aqui esse ponto que ele está se referindo, e o segmento AB passa pelo centro da esfera perpendicular ao plano do chão, que é como se fosse o ponto mínimo e o ponto máximo aqui da esfera, tá ok? Bom, suponha que há um foco de luz direcionado para o chão, colocado no ponto B, e que o motoqueiro faça um trajeto dentro da esfera, percorrendo uma circunferência que passa pelos pontos A e B. A imagem da trajetória feita pelo motoqueiro no plano do chão, que melhor é representada por quem? Alternativa A, B, C, D ou E. Vou fazer o seguinte, eu vou passar isso aqui, depois a gente volta para a questão. Essa é a figura da questão, só que eu vou dar uma aumentada nela para que a gente consiga enxergar melhor os elementos dessa figura. Olha só, tá aqui a figura bonitinho. Vou colocar um plano que ele quer saber o que acontece no plano do chão, projeção ortogonal. Poderia ser um plano que tivesse aqui ao lado, mas ele quer saber esse aqui, do plano do chão.
Eu vou fazer o seguinte, suponha que esse motoqueiro, ele percorra isso aqui, ó. Se ele percorrer isso aqui, se ele fica andando pelas paredes do globo da morte, pela parede, no caso da esfera, o que é que seria a projeção ortogonal? Vamos lá, vou colocar um pontinho aqui bonitinho, ó. Ó o movimento, ó, se ele fizer isso, esse é o movimento que ele vai fazer, vocês concordam? Como é que seria, no caso, a sombra, né, desse ponto no chão? Vou descer aqui em perpendicular, lá está, aqui embaixo, ó. Vamos ver, presta atenção no que é que vai acontecer quando ele fizer isso e o que acontecer aqui no chão. Olha só, perceberam? Essa seria a projeção ortogonal caso o motoqueiro fizesse esse movimento, que não é o caso. Eu vou tirar isso aqui, inclusive a gente até pode se confundir com a alternativa A, não sei se vocês estão lembrados, mas eu vou tirar isso aqui, vou colocar o pontinho aqui em cima. Segunda questão, ele faz isso, ó. Esse é o movimento que ele pede para ser feito. Se ele fizer esse movimento, o que é que vai acontecer? Bom, preste atenção, vai acontecer um movimento no espaço, mas vai acontecer uma sombra aqui no chão que eu quero que vocês tentem enxergar os dois movimentos simultâneos, tá ok? Então vamos lá, preste atenção ao que acontece, ó. Vou descer aqui em perpendicular e ver só o que acontece aqui no chão e no espaço ao mesmo tempo. Olha só, a projeção ortogonal se formando. Rapaz, é interessante, né, cara? Muito bonito isso. Bom, olha só como é que foi a projeção ortogonal, a sombra que esse ponto fez no chão. Bora voltar para a questão agora para a gente dar uma olhada nas alternativas. A, B, C, D, E. Amigo, agarre a felicidade. A alternativa correta é a alternativa E. Não tem nem para onde correr. A alternativa A talvez até confunda um pouco, mas a correta é a alternativa E. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para uma outra questão, inclusive também do Enem. Vamos lá. João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele ia descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir e Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide sempre em linha reta, do ponto A ao ponto E, tá aqui, ó. A seguir do ponto E ao ponto M e depois do ponto M ao ponto C. Qual o desenho que Bruno deve fazer? Veja que vai acontecer um movimento no espaço, mas também vai acontecer uma trajetória no plano do chão, que é o que ele quer saber, que é a projeção ortogonal. Vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, as alternativas, eu vou permanecer com elas aqui. Vou colocar a pirâmide um pouco maior, para que a gente tenha mais noção, e vou fazer o seguinte. Esse pontinho aqui, ó, se você descer em perpendicular, ele vai ficar exatamente no centro aqui, supondo que essa base aí da pirâmide seja uma base quadrada, ok? E outra coisa, se você olhar de cima da pirâmide, o que é que você veria? O que é que você vai enxergar? Ora, nada mais é do que um quadrado. Tá aqui, ó, ponto A, B, C, D e volta para A. Eu vou traçar aqui as diagonais só para a coisa ficar clara. Uma das diagonais, a outra, e vou colocar aqui o ponto A, tá aqui, ó, A, vou colocar o B, o C, o D. Esse ponto E, ele vai ficar aqui no centro, só está faltando o M que eu vou colocar quando eu estiver resolvendo a questão. A primeira coisa que ele pede é que a pessoa se desloque de A até E em linha reta. Ó, aqui pela aresta. Ela vem para cá, ó. Aqui são os pontos, né? Então de A até E. Isso é o que vai acontecer no espaço. O que é que isso aconteceria no plano do chão, na base da pirâmide, a projeção ortogonal? Olha o que é que vai acontecer. Ou seja, vem de A, tá aqui, ó, bonitinho, até E. Fácil, tranquilo. Depois, de E até onde? Ó? De E até M. Ora, de E até M, o que acontece aqui no plano do chão, na base da pirâmide, viram aí? Ou seja, de E até M. Esse é o pontinho, ó, que estava faltando, que é o ponto M que eu falei para vocês. Aqui no caso ele vai de M a C, é direto, não vai ter azul nem vermelho, né? Vai ser um só, tá aqui, coloquei inclusive de vermelho. De M a C, de M até C. Amigos, dá uma olhada nas alternativas, agarre a sua felicidade, alternativa C. Espero que no caso vocês tenham entendido. Vamos passar para mais uma questãozinha ainda de projeção ortogonal. Olha só. Gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada no seu ponto central, chamado de pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim um movimento da gangorra. Considere a gangorra representada na figura, em que os pontos A e B são equidistância do pivô. Observaçãozinha, né? Do pivô até A e do pivô até B tem a mesma distância. A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra quando ele se encontra em movimento quando ela se encontra em movimento
Vou fazer o seguinte, mesma coisa, eu vou tirar aqui e colocar uma figura melhor para a gente observar a coisa com melhor clareza. Olha só, vou deixar as alternativas. Essa é a gangorra. Vou fazer o seguinte, eu vou acentuar esse pivô, deixar ele mais alto e a gangorra mais inclinada para que a gente perceba aqui alguns detalhes. Olha só, aqui é a base, né? É como se fosse o solo. Aqui seria o pivô e olha como eu vou colocar a gangorra. Uma informação muito interessante é que do pivô ao ponto A e do pivô ao ponto B, mesma distância. Vamos fazer o seguinte, para a gente visualizar a coisa de maneira perfeita. Eu vou considerar que isso aqui é o centro de uma circunferência, que é um raio. Pode ser do pivô A ou do pivô AB. Olha como é que fica. É isso aqui. Estão entendendo? Uma coisa que muita gente pensa é que quando a gangorra faz o movimento, o ponto A ele sobe reto e o ponto B ele sobe reto. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha o movimento. Dá a impressão realmente que está subindo reto. Façamos o seguinte, eu vou colocar aqui umas retas perpendiculares ao solo e paralelas entre si. Tá aí, ok? Vamos fazer o seguinte, olha o movimento aqui, ó. Vocês acham que realmente esses pontos aqui, a extremidade A e B, elas sobem e descem reto, né? Já dá para ver aí que a coisa não, ela sobe na verdade, ó, sobre um arco de uma circunferência. Então não sobe, subir reto é subir aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. De novo, olha o movimento que ela fez. Qual é a sombra? Qual é a sombra que esse pontinho aqui, ó, ele faz no chão? Tá aqui, ó. Ó que bonitinho. Segmento de reta, segmento de reta. Perceberam? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar. Claro que quando você tira, você não enxerga direito, ó. Tirou, ó. Então quando você faz esse movimento, aparentemente ele sobe e desce reto. Mas não. No chão é a alternativa B. No espaço, qual seria a resposta correta? Seria C, se bem que não é isso que ele pede. Mas a alternativa correta é a alternativa B. Então percebe que isso é o tipo da questão que cai no Enem. É uma questão que você não pode se dar o luxo de estar errando. É para fechar mesmo, matar, detonar a questão. Vamos colocar aqui, ó, só para fechar, a alternativa B. Tá certo? A gente vai encerrando nossa aula por aqui. Próxima semana tem mais. Valeu, tchau.